turma, tudo bem com vocês? Essa é uma aula um pouco mais rápida, mas vai resolver um problema gigantesco que quase todo mundo tem. Tanto quem começou a investir agora, tanto com quem investe há um certo tempo. Quer responder a esta pergunta? Quantos por cento do seu patrimônio você deve investir em ações? E eu vou usar um slide só, tem uma imagem de um estudo que eu quero mostrar para você para tentar tirar essa dúvida do caminho. É uma base científica, é uma coisa técnica baseada em mais de 200 anos de história para resolver essa pergunta para você e te jogar no melhor balanço risco-retorno que existe. Obviamente, isso aqui é uma indicação de dados históricos. Você pode pegar isso e adaptar a sua realidade como você quiser. Mas isso vai resolver o seu problema, vai ajudar você a tirar esse medo. Só que eu vou precisar de uns 5 minutos da sua atenção plena. As outras abas fecha, eu vou te mostrar aqui um estudo. Ele é simples de entender se você estiver focado. Então presta muita atenção, que é um material bem legal para ajudar você a resolver esse problema. E se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal. É a melhor forma de me incentivar a continuar fazendo esse trabalho e você ser notificado sempre que receber qualquer vídeo novo. Então vamos lá, sem mais delongas, prestem muita atenção nesta imagem aqui. Toda a aula de hoje vai girar em torno desta imagem exclusiva, que é do livro Investir em Ações para o Longo Prazo, que eu reli recentemente do Jeremy Siegel. E esse é um livro que eu recomendo muito que vocês leiam, e esse estudo que vocês estão vendo aqui é desse livro. Eu vou explicar detalhadamente o que é cada coisa desse gráfico e ao final você vai entender o que realmente tem sentido. Vamos lá. Aqui no eixo X, que é a parte horizontal, é o desvio padrão do retorno. Como assim, Matheus? De maneira geral, quanto maior o desvio padrão, mais oscila, mais volátil é. Ou seja, quanto maior o desvio padrão, podemos assumir que tem mais risco nessa situação. Legal? Então esse é o eixo X, ele mede o desvio padrão, que é o quanto na média costuma oscilar um investimento. Beleza? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso. Esquece o meio do gráfico. Agora, no eixo Y, a parte vertical, é o retorno anual médio, ou seja, o quanto eu espero ter de retorno percentual ao ano com os diferentes investimentos. Então, no eixo X, na parte horizontal, é basicamente o meu risco, e no eixo Y, a parte vertical, é o meu retorno, beleza? E vamos lá. Cada quadradinho aqui, branco, quadradinho vazio, representa uma carteira com 100% em título público, com 100% em renda fixa. Enquanto cada quadradinho preto preenchido representa uma carteira com 100% em ações. Legal? E cada parzinho aqui, ó, ligado por uma linha, é um período diferente que você investe. Por exemplo, esta linha aqui mostra o risco-retorno de você ir de uma carteira de 100% com títulos públicos, com 100% em renda fixa, até você ir com 100% em ações no período de um ano. Ou seja, estatisticamente, se eu investir por um ano em renda fixa, o meu retorno esperado anual, já descontado a inflação, é de em torno de 4%, enquanto o meu retorno anual, baseado em 100% em ações, é próximo de 8%. Só que o meu risco, a minha volatilidade das ações é de 18%, ou seja, elas oscilam 18% na média ao longo desse tempo. Não é exatamente isso que o desvio padrão faz, mas vocês podem assumir, para simplificar isso, que 18% é o quanto na média costuma oscilar as ações ao longo de um ano, enquanto que a renda fixa costuma oscilar menos de 9%. Sim, renda fixa pode oscilar, balizado em inflação, balizado em juros futuros e um monte de coisas. Só que o risco de investir em ações é muito maior do que investir em renda fixa. Só que, e aqui que vem um dos pontos importantes, sempre que você combina dois ativos diferentes com uma correlação muito baixa, ou seja, um não é influenciado pelo outro, existe um par ideal. Por exemplo, alguém que tem 100% em ações, neste período corre um risco maior do que alguém que tem 100% em renda fixa. Isso está claro? Com certeza é claro. Um é renda variável, um é renda fixa. Só que, se a pessoa pegar um pouquinho de renda variável e colocar na carteira dela, ela tem um risco menor do que investir só em renda fixa. Pensa comigo, alguém que está com tudo em renda fixa, tudo em título público, e essa pessoa tem um pouquinho de ações, ela pode se beneficiar se, por exemplo, a inflação subir muito, ela pode ter ações que se beneficiem com isso. E a renda fixa pode ser prejudicada por isso. Ela pode ter ações que se beneficiem da alta do dólar, enquanto a renda fixa acaba sofrendo porque é dada em real apenas. Entendendo como eu pegar uma outra coisa aleatória que não tem nada a ver com o meu investimento pode abaixar o meu risco?
Então, eu adiciono um ingrediente novo até uma certa dose, eu consigo abaixar o meu risco e aumentar o meu retorno. Porque, primeiro, as ações têm um retorno maior que a renda fixa, certo? E se eu colocar um pouquinho de ações no meu bolo de renda fixa para um período de 1 ano, eu aumento o meu retorno e consigo abaixar o meu risco. Só que você concorda comigo que, de repente, se eu for aumentando muito as ações, eu vou começar a aumentar o meu risco de novo? Uma coisa é eu colocar um pouquinho para dar uma temperada, outra coisa é eu colocar muito. E quanto que é este pouquinho? Ou quanto que é este pocão? É isso que esse estudo mostra. Então vamos lá, voltando aqui. Para o prazo de 1 ano, o menor desvio padrão, ou seja, o menor risco, é quando eu tenho 13% de ações e 87% de renda fixa. Olha só como a curva ela dá uma engordadinha para cá. Quando eu coloco um pouco de ações, eu vou diminuindo o meu risco e depois eu volto a aumentar. Então, se eu tenho, de repente, aqui mais ou menos 50% de ações, o meu desvio padrão ele é maior, certo? O meu retorno é maior, mas o meu risco aumentou. E conforme eu vou colocando até 13% de ações, para 1 ano nesse estudo, de 200 anos de história, o meu risco diminui e o meu retorno aumenta. Então, se você quer investir para 1 ano, o par teórico ideal com melhor balanço risco-retorno, baseado em 200 anos de história, é 13% em ações e o restante em renda fixa. Entendeu esse ponto? O primeiro ponto extremamente importante. Se eu pegar, por exemplo, 2 anos, o número se repete, também é 13%. Se eu pegar para 5 anos, olha o que acontece. Se eu adicionar até 25% de ações e 75% em renda fixa, acaba sendo o par ideal, acaba sendo o par ideal. E reparem que conforme eu aumento o prazo, eu posso ter cada vez mais em renda variável e ainda assim ter o melhor balanço risco-retorno que existe. E aqui entra um conceito, vou tentar dar um zoom em mim, fundamental. Depois a gente vai explorar esse gráfico com mais detalhes. Conforme passam-se o tempo, passam-se os prazos, as ações se tornam menos arriscadas. Por quê? O curto prazo é extremamente volátil, extremamente emocional. E se você viu o meu vídeo que eu te explico a bolsa no longo prazo, investindo em ações por longo prazo, onde eu mostro 9 estudos que ajudam a reforçar esse ponto aqui, você entendeu já que, se não entendeu, depois pare aqui e busque bolsa no longo prazo no meu canal, que conforme passa seu tempo, invariavelmente o preço da ação vai acompanhar o resultado da empresa, só que no curto prazo não. As oscilações de curto prazo são muito maiores porque no momento o pânico, a euforia, tudo bate, a incerteza é muito grande, só que no longuíssimo prazo as pessoas querem melhorar a qualidade de vida, querem melhorar a condição de vida delas, portanto as empresas têm que acompanhar com isso junto e o mercado de ações tende a sempre ir para cima no longo prazo. Só que o curto espaço de tempo tem um risco muito maior, é muito mais volátil no curto espaço de tempo, só que se eu olho em perspectiva, eu vou vendo que as ações só tendem a ir para cima. Então quanto mais tempo eu deixar, mais sentido tem a empresa, mais sentido tem operações, porque as ações nada mais são do que pedaços de empresas. E empresas podem ter anos ruins, podem ter até 2, 3, 5 anos ruins, semestres ruins, só que se é uma boa empresa, invariavelmente, quando ela cai, ela vai se recuperar, e se você olhar no longo prazo, você acabou olhando a perspectiva de crescimento, que é o que importa. Legal? Se quiser explorar isso extensivamente, vai naquela aula que eu comentei com você, que é a Bolsa por Longo Prazo. Então vamos lá, olha como esse gráfico tem muita riqueza de informação, é quase um mini curso de investir em ações aqui. Conforme passa seu tempo, eu posso ter mais em ações, para conseguir um melhor balanço risco-retorno, porque as ações vão se tornando menos voláteis. E olha que curioso, se eu pegar uma carteira com 100% em ações de 1 ano para 2, o meu retorno esperado ele vai cair de 8 e um pouquinho para 7 um pouquinho. Mas o meu desvio padrão cai de 18 para 13% mais ou menos. Então caiu muito mais o meu risco e meu retorno não caiu tanto. E se eu pegar o prazo de 5 até 30 anos, olha que curioso, olha isso aqui, gente. O retorno esperado das ações é quase o mesmo, em torno de 7% ao ano descontado a inflação. Isso aqui com a Bolsa Americana, tá? Mas se replica muito bem para outros países. De 5 a 30 anos, o meu retorno é quase o mesmo, só que o meu risco ele vai caindo. O risco, que é o eixo X, ele vai diminuindo conforme passa-se o tempo. De forma que, olhem que curioso, se você investir uma carteira com 100% em ações e o seu prazo são 10 anos, o seu risco é menor do que ter tudo em renda fixa durante 1, 2 anos.
até 5 anos. O seu risco quase empata. Olha que legal. 10 anos em ações, só em ações, tem um risco parecido, até um pouco menor, do que 5 anos em renda fixa. É isso que esse gráfico me diz. O prazo faz com que as ações, a probabilidade de você ter um ganho é muito maior. É muito maior. Tanto que se você olhar o estudo da aula anterior, nunca teve um período de 20 anos que ações perdeu dinheiro, fechou negativo, os índices no caso. Nunca teve um período de 20 anos que o índice fechou negativo. Ou seja, 100% de cada 20 anos que você pegar desde 1800, a bolsa sempre fechou em alta, sempre fechou em alta nesse período. E é isso que aqui está me dizendo. Se eu deixar 30 anos meu dinheiro investido em ações, a estatística me diz que isso é menos arriscado do que eu por 30 anos deixar meu dinheiro só em renda fixa, porque o risco está aqui, ó, nessa linha. O risco está nessa direção, ou seja, se eu pegar aqui, ó, de 30 anos, o risco das ações, perdão, só de renda fixa vai estar 2 e alguma coisa, e o de ações vai estar bem perto de 2, está menor, entendeu? Esse eixo aqui, ó, ele determina para mim o risco. Então, se eu olhar aonde está batendo nele, eu consigo ver. E aqui, o ponto central desse vídeo é o seguinte: se você está investindo para 30 anos, o melhor balanço risco-retorno que tem, baseado nesse estudo, é você ter 68% da sua carteira em ações e 32% em renda fixa. E seu retorno esperado é uns 5,6 por aí. Só que se você tiver só ações, olha o aumentinho que dá aqui do lado. Olha o pequeno aumento que tem nesse eixo aqui, certo? De risco. Aumenta quase nada o risco desse ponto para esse, ó. Aqui não mexe quase nada. Só que o meu retorno aumenta bastante. Então, isso aqui que esse estudo me diz. Olha quanta riqueza de informação em uma única imagem. Leiam esse livro, pessoal. Investir em ações por longo prazo, do Jeremy Siegel. Isso aqui mostra como, mais do que o seu perfil, o prazo que você está investindo pode e deve influenciar no percentual que você pode ter em renda variável. Isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa fantástica. Você olhar isso daqui e ver que, estatisticamente, se eu vou investir por 10 anos, tudo em ações, tem risco menor do que eu investir por 5 anos em renda fixa, talvez mude a sua visão do como você acompanha as ações, talvez mude a sua visão do como você investe, do prazo que você tem, do que você acompanha. Então, pessoal, conhecimento é poder, informação é poder. Ficou alguma dúvida desse gráfico? Comenta aqui embaixo, acho que valeu a pena eu estender nessa imagem em particular, para vocês realmente entenderem como funciona, como o prazo influencia, qual é a regra do jogo, e para te guiar. Matheus, eu não sei quanto eu quero ter em cada coisa, quanto eu quero ter em renda variável, quanto eu quero ter em renda fixa. Qual que é o seu prazo? Meu prazo é 20 anos para investir. Em teoria, por esse gráfico, você poderia ter 60% em ações, 40% em renda fixa e ter o melhor balanço risco-retorno, certo? Pessoal, me diga o que vocês acharam desse tipo de conteúdo. Ele é um pouco mais técnico, um pouquinho mais pesado, eu sei, mas tem muita riqueza de informação aqui. Comenta aqui o que você achou sobre isso, se você concorda, discorda, o que você acha. E se você chegou nesse ponto aqui do vídeo, deixa o like aqui embaixo, ajuda muito esse canal e o YouTube entender que esse é um vídeo que tem sentido para você e chegar para outras pessoas, certo? Então, fortíssimo abraço, bons investimentos, vejo vocês na próxima.